Olá, vamos falar sobre uma reflexão sobre a morte no direito internacional. Como é que o direito internacional vê a morte? Eu digo para vocês que a história do direito internacional é uma história que permite a morte, que aceita a morte, né? Que durante muito tempo, inclusive, considerou a morte como sendo um instrumento válido, legítimo para atingir os interesses dos Estados. Vamos explicar isso. Primeiro vamos lembrar o seguinte, que no direito interno, as culturas das nações, na sua esmagadora maioria, não consigo lembrar de uma cultura que coloque, que tenha conseguido se manter permitindo a morte, regulando que a morte fosse possível. Pelo contrário, ela é sempre considerada um pecado, sempre considerada um crime. Durante muito tempo, e até hoje em alguns lugares, há a pena de morte para os casos de pessoas matarem umas às outras. Então o Estado, quando vai regular as pessoas, ele proíbe a morte. E ele, inclusive, como repito, impõe aí uma penalidade capital sobre as pessoas que venham matar as outras. Então a morte no direito interno é uma proibição. A cultura humana entende que a morte ela deve ser proibida. Nós podemos entender que os estados foram construídos dessa forma. A sociedade ela precisa dessa proibição muito básica, muito elementar, para se garantir como coesa, como sendo possível de evoluir, se desenvolver. É preciso que o Estado proíba a morte. Isso é muito curioso, porque obviamente, né, nós temos exceções, né? Mas, seguindo, né? Isso é muito curioso porque no direito internacional, não. Mas vamos falar sobre as exceções. Você pega lá o Estado romano vai dizer que, por exemplo, pater familias pode matar o seu escravo, pode matar a mulher, uma criança que nasce com defeito, mas isso é a exceção, né? Ou seja, a regra é sempre a proibição. A possibilidade de morte legítima defesa, por exemplo, são exceções. São sempre casos de exceções. Agora vamos verificar como é que funciona o Estado. Até a Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar a possibilidade do Estado matar os seus nacionais sem que isso cause nenhum problema. As grandes chacinas, você vai pegar, por exemplo, a invasão da América. Né? Alguns chamam de descobrimento da América, outros vão chamar de invasão da América. Vai matar 70 milhões de nativos, vocês podem chamar de índios, de aborígenes, selvagens. Eu prefiro chamar de seres humanos. Foram mortos 70 milhões, 70, 100 milhões. Simplesmente foi dizimado uma população inteira. Hoje os índios são uma minoria e sofrem ainda muito dessa invasão. E isso era legítimo. O Estado estava estruturado para matar ser humano. Os mesmos estados que proibiam internamente a morte, que não permitiam que um matasse o outro. Mas notem, a Espanha se desenvolveu pela invasão da América, matando os portugueses, matando os franceses, os holandeses. Vamos pegar o caso, por exemplo, das companhias das Índias Orientais, uma empresa que vai ser dada a ela a permissão de explorar as Índias e gerar a morte também de milhões de fome em Bengala, por exemplo, lá nos anos 1700, no século XVIII. E aquilo era permitido, aquela exploração de tal forma que gerasse a morte. E isso é um acordo entre o Estado inglês e essa companhia. Então a morte ela é proibida pelos Estados internamente, não permite que as pessoas se matem, mas é permitido que o Estado mate, que o Estado promova a morte. Quando você pega, por exemplo, a guerra dos 30 anos, aquela que vai ser terminada pela Paz de Westfália, os estados eles não vão ter necessariamente exércitos para aqueles conflitos, até porque você está falando de reinos dentro da Alemanha, dentro do Império Germânico, e eles vão pagar mercenários
e como eles não têm dinheiro, vão permitir que os mercenários, por exemplo, explorem as pessoas que eles estão atacando, inclusive levando elas à morte. Ou seja, vão produzir o roubo oficial e a morte. Bom, eu estou tratando dessa questão para lembrar o seguinte, que quando a gente chega na Primeira Guerra Mundial, nós avançamos em muito a tecnologia de morte. Né? Temos aviões, temos tanques, temos armas químicas. Quando a gente chega lá, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola vai ser um belo de um laboratório para as guerras químicas que vão ser utilizadas na Segunda Guerra pela Alemanha. Você vai ter a Alemanha criando campos de concentração, matando seus oponentes dentro desses campos de concentração. A União Soviética vai fazer a mesma coisa, também vai ter seus campos de extermínio lá. Então, em diversos pontos do mundo, o Estado está legitimado para matar. Ou seja, nas relações internacionais isso está sendo aceito. Meus amigos, a invasão da América é uma relação internacional. A ocupação da Polônia gera lá uma reação e tal, mas antes disso já está sendo invadido outros territórios, como a Áustria, como a Tchecoslováquia. Mas vamos pensar que antes disso, em todas as guerras, em 100% das guerras, nenhuma autoridade respondeu pelas mortes das guerras. Nenhuma autoridade respondeu pela morte dos africanos mortos na escravização, ou pela invasão da América, ou pelas guerras que vão acontecer em território europeu, ou asiático, ou africano, ou qualquer ponto do mundo. Então, até a Segunda Guerra Mundial a gente não vai ver isso, vai ver de outra forma, senão a possibilidade, nas relações internacionais, da morte ser um instrumento de Estado. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente encontra uma outra situação. Talvez alguns vão dizer apenas pelo desejo dos vitoriosos de impor uma punição grave sobre as autoridades alemãs, ou pelo impacto do Holocausto produzido pelos campos de concentração, em que não se está se falando na morte dos inimigos em campo de batalha. Não está se falando isso. Está se falando que em morte interna. A gente vai ter lá as convenções de Genebra que vão tentar fazer com que haja alguma regulação com relação a essa possibilidade de morte. Mas, meu amigo, a Convenção de Genebra ela não traz instrumentos, não tem um tribunal. Tentou-se ainda criar um tribunal a partir da Primeira Guerra Mundial, mas não deu certo. Não se avançou em nada com relação a isso. As tentativas não foram frutíferas para criar uma coalizão de Estados para punir Estados no caso de morte. Tanto é que chega a Segunda Guerra Mundial com os campos de concentração, com os campos de morte, com a fábrica de extermínio, com a fábrica de genocídio. E aí, diante desse quadro, nasce o Tribunal de Nuremberg. Em 300 mil anos de Homo sapiens, ou se vocês quiserem, 20 mil anos de cidade, de Estado, de organização política mais complexa, é a primeira vez que você tem um tribunal para julgar aquelas pessoas que promoveram genocídio, que promoveram a morte. A partir dali a gente começa a arranhar, ou a desenhar, ou a rascunhar algum ordenamento que venha a criar alguma responsabilização. Só em 1998, meus amigos, só em 1998, com o Estatuto de Roma, ao criar o Tribunal Penal Internacional, se tem então o início de uma responsabilização das autoridades, dizendo o seguinte: não é assim, não se pode matar. Você não pode promover a guerra dessa forma. Ainda que, meus amigos, a gente ainda utilize a morte como sendo um instrumento de poder, né? Ou seja, quando se invade um outro Estado, ainda nós temos alguma dificuldade. Porém, o Tribunal Penal Internacional está aí para não só proibir a morte, como o genocídio, como a eliminação de determinados grupos, mesmo que essa eliminação não seja através das mortes das pessoas, mas se dissolver. Então, o Tribunal Penal Internacional vale a pena ser estudado, sobretudo se a gente for olhar por essa ótica, de que finalmente nas relações internacionais
a gente começa a construir um instrumento para dizer que os estados não possuem direito de matar. Tá bom? Fica aí a reflexão. Um grande abraço. Até a próxima.